Oi, vamos estudar um pouco de inglês? Bom, eu vou começar com esse livro que é o mais básico que eu tenho, é o Beginner, e vou passar ao longo do conteúdo dele, vou apresentar como o livro funciona, o que que tem em cada lição, já já a gente chega ali, e assim que chegar nas lições eu vou começar a passar por cada exercício, para a gente ter ideia de como a gente tem que estudar. A ideia é que esse material gravado sirva de apoio para quem não veio numa aula ou para quem está tentando revisar. Está fazendo a aula, mas alguma coisa não está muito segura, não está muito sólida. Você volta, pega esse vídeo, assiste, refaz cada exercício, ou faz pela primeira vez, se for o caso, e aí você vai ter um reforço, tá? E continua nas aulas ali acompanhando o que está acontecendo de conteúdo atual. Então, essa é a volta do básico, no nível pegar na mão. Não é à toa que eu estou falando em português. Mas vamos lá. Esse livro é da Oxford, então você vai encontrar um sotaque inglês britânico forte em todo o livro. Por vezes, em alguns áudios, tem pessoas de outras nacionalidades também falando inglês, mas a, a linha de referência da gente aqui ela é o inglês britânico. Quando eu perceber que tem alguma coisa muito longe do inglês internacional que a gente está acostumado, que a gente às vezes precisa usar, eu vou fazer alguma ênfase, tipo a pronúncia do R, que a gente faz um R caipira quando está falando de inglês americano, e o A, que é o R, mas sem ser caipira, que é o R britânico, que é como se fosse um A prolongado. Então, esse tipo de diferença eu vou procurar pontuar quando chegar nisso. Mas vamos conscientes de que é bem britânico isso aqui, o que não é necessariamente um problema. Os sotaques mais complicados de se entender, tipo indiano e paquistanês, têm uma influência britânica enorme. Então não é um problema a gente estudar com material britânico e estar exposto ao inglês americano na mídia e em outros contatos que a gente tem aí pelas redes sociais e tal. Mas, então vamos lá. Falar de conteúdo. Esse livro está organizado em unidades. Aqui é a unidade um, unidade 2. Ele vai até ali na unidade 7 e uma última unidade de revisão. Cada unidade vai ter material para diversas lições. Dependendo do tamanho da aula, dá tempo de passar uma lição inteira dessa. Fazer a lição Hello e explorar cada um dos aspectos de gramática, vocabulário ou pronúncia em uma aula. Uma aula de uma hora só, com muito aluno na sala, nem sempre dá para passar isso tudo. Às vezes uma coisa ou outra a gente deixa para dever de casa ou continua na próxima aula. Então não dá para contar necessariamente que para terminar a unidade um eu levaria um, dois, três, 4 dias de aula ou 5 que fosse. Não necessariamente. Isso vai variar em relação ao tempo da aula, em relação a quantas pessoas eu tenho, a interação que eu consigo de cada aluno e o quanto eu vou deixar de material extra para fazer lição de casa. Mas é isso. 1 a 2 aulas a gente consegue matar uma lição dessa dentro de uma unidade. E a gente começa com Hello, que é o basicão, pessoas se encontrando e se cumprimentando. A gente vai evoluindo para Where are you from? Quando a gente vai explorar ali countries. A gente vai falar de nationalities na terceira lição aqui. E os números vão crescendo. Eu comecei com 0 a 10, eu já estou aqui com 11 a 20. E ao final dessa unidade, a gente faz ali um Practical English, vendo como é que isso se aplica às situações do dia a dia. Então, eu vou ter People in the Street, pessoas se encontrando na rua, no acaso ali, perguntando What's your name? Às vezes o nome não é tão simples de entender. How do you spell it? Where are you from? Perguntas de um encontro informal, nesse caso específico, na rua. People in the street. Depois a gente tem o Revise and Check, que funciona como uma autoavaliação, ou serve até para um professor aplicar em sala de aula para ver se o conteúdo foi retido ou não. Eu particularmente prefiro a avaliação ao longo do processo. Não necessariamente fazer uma sequência de, sei lá, 1 mês de aula, 2 meses de aula, para no final aplicar uma prova. Não sou muito simpático a essa abordagem, nada contra quem faz. Eu prefiro avaliar ao longo do processo. E aí eu vou para a unidade 2, onde a gente vai falar de coisas. What's in your bag? Aqui eu vou ver singular and plural nouns, substantivos aplicados no plural e no singular, e aí eu vou ver os artigos que introduzem esses substantivos. A and
para indefinido, the, artigo definido. E aqui a gente começa com small things e vamos enfatizar um pouquinho a pronúncia no final z, no final s, dos plural endings, ok? E aí vamos evoluindo dentro de family and friends, já trazendo pronomes possessivos e adjetivos. Já vamos ali ver um pouquinho mais de umas pronúncias um pouquinho mais diferentes. Alguns fonemas que não existem em língua portuguesa. Alguns que existem, mas são um pouquinho diferentes também. A man's car, a woman's car, some adjectives, colors, common adjectives, coisas para a gente começar a construir frases sobre o dia a dia, frases sobre coisas ao nosso redor. E aí vem o practical e o revise, e a gente parte para a unidade 3 e a 4. Não vou passar aí tópico por tópico, destrinchar um pouquinho as duas primeiras. O restante a gente vai fazer ao longo dos nossos estudos. E ao fim, depois da unidade 7, aí eu tenho mais aqui algum material extra. Esse material vai servir para ser diluído ao longo de todas as lições, ou a gente pode usar no final também como uma pós-formação aqui, umas atividades de pós-formação. Eu prefiro diluir e a gente ir aproveitando tudo que tem bem blended, bem misturado ali desde o início. Unidade 1, lição A. O foco da gente aqui é trabalhar o bom e velho verbo be com I and you. Então a gente começa só com I and you, he, she, it vão ser usados em outro momento. A gente começa bem devagar, como eu disse, é o beginner, é a primeira lição dele, então não tem por que ir muito rápido. Vamos tratar também de números de 0 a 10, numbers, 0 to 10. Do lado de pronunciation, a gente vai falar de word stress, ver dentro da palavra qual é a sílaba que é mais forte. Vamos entrar com H, o H expirado ali, A e A. A gente vai ver essas pronúncias em contexto, que é muito melhor do que a gente ficar tentando interpretar esses códigos bacaninhas da EUPAC aqui. E o tema da lição, Hi, I'm Harry. What's your name? Uma interação super básica, a pessoa se apresenta e pergunta pelo seu nome. Tudo começa no listening and speaking. Como é que o livro funciona? Você sempre vai ter imagens aqui, para você tentar da imagem já entender que tipo de situação está acontecendo. Hi, I'm Harry and what's your name? São coisas que em algum momento, ou do ensino fundamental ou médio, nós vimos, que em algum momento, vendo uma série legendada, alguém falou isso. Então é algo que dá para ajudar a gente a entender o contexto. Perceber que essa lição é uma saudação básica, alguém chegou, cumprimentou, perguntou o nome e foi embora. Nada muito complexo. Então, exercise 1, listening and speaking. O enunciado vai sempre orientar você para o que vai acontecer. Então, se você não está acostumado com o enunciado em inglês ainda, seu primeiro contato, listening, ok? Habilidade de ouvir, speaking, habilidade de falar. O que eu tenho que fazer no exercício 1A? Listen and repeat. É tudo que eu tenho que fazer. Então, se eu tenho aqui essa elipse com 1.1 dentro, isso faz referência ao áudio 1.1, que eu vou buscar aqui e a gente vai ouvir. Listen é a primeira atividade, então primeiro vamos ouvir. Óbvio que não custa nada passar o olho ali na lição, ver as imagens, ver o que está nos balãozinhos. Já tinha começado com o título da lição aqui como Hi, I'm Harry. E aí vem uma moça dizendo Hi, I'm Molly. Hi, I'm Harry. Hi, I'm Ann Potter. Hello, I'm Rob Jones. Então, antes do listen, passa o olho e tenta ver o contexto. O contexto é tudo. O livro é desenhado aqui para autodidática. Ele é para sala de aula, sim, mas ele também está pronto aqui para você estudar sozinho. Então, assim, esse vídeo está só fazendo uma ponte aí, tá dando aquele empurrãozinho para você tocar o barco por conta própria. Então, deixa eu pegar esse áudio aqui e a gente vai ouvir. Vamos no áudio, então. Eu vou tocar o áudio, como se eu fosse o aluno, e vou repetir a cada vez que eles falarem. O que você pode fazer? Assim que você ouvir o áudio, pausa, repete, solta a pausa, você vai me ouvir e continua até a próxima frase. Tá legal? Vamos experimentar para ver se isso dá certo. A gente continua nos outros exercícios assim também. Bora lá. 1.1 Hi, I'm Molly. Hi, I'm Molly. Hi,
I'm Molly. Hi, I'm Harry. Hi, I'm Harry. Hi, I'm Harry. Hello, I'm Anne Potter. Hello, I'm Ann Potter. Hello, I'm Anne Potter. Hello, I'm Rob Jones. Hello, I'm Rob Jones. Hello, I'm Rob Jones. Ok, foi esse o primeiro áudio. O primeiro exercício era só isso. Tocar o áudio, repetir, ouvir de novo e seguir. Ainda vai um extra aí da minha repetição no meio da história. Então você pode voltar, treinar mais algumas vezes até você perceber que está bem alinhado ali a sua pronúncia. E sim, é um hello bem simples ali, um carregadinho de sotaque, principalmente na Ann Potter, parecido com Harry Potter. Lembrando lá que a série tem uma carga britânica bem grande, mas um começo bem suave, bem tranquilinho. Tá bom? Vamos seguir? No exercício seguinte, eu fui na letra A, né? O letter A here era só para listen and repeat, você ia ouvir e repetir, acabamos de fazer. Letra B, now say who you are. E aí tem um balãozinho bacana aqui, tem um I'm e um espaço para você colocar o seu nome. Vou colocar o meu e aí eu faço a minha parte. Now say who you are. Em uma sala com várias pessoas, cada aluno ia dizer agora o seu nome. Deixa eu dizer e você fala daí. Hello, I'm Gesiel. Vê que a parte C também tem uma elipse ali no início. Eu vou ter um read and listen, então eu já sei pelo enunciado que eu preciso primeiro de read, primeiro eu vou ler, and listen, depois eu vou ouvir. Nesse aqui eu não preciso repetir, até posso. É aquela dica de Duolingo, tudo que você ouvir, dá uma pausa e repete. Isso é legal sim, mas se tiver com pouco tempo, pouca paciência, tudo bem. Segue só o que está no livro. Então vamos lá. Read and listen. Então, nesse exercício, eu preciso apenas de read, ler and listen, ouvir. Se quiser repetir, também é legal. Você tem o controle do botão pause and play aqui para a hora que você quiser. Até recomendo repetir tudo que você ouvir. Mas nesse exercício, o elaborador de exercícios sugeriu apenas a leitura e a escuta. É o que a gente vai fazer. Eu vou ter um áudio 1.2 que eu vou passar aqui assim que a gente terminar de ler juntos. E aí o áudio vai trazer tudo isso aqui. O que é legal? Passa o olho na imagem, procura entender o contexto, entender onde está acontecendo aquela situação. Duas pessoas, então provavelmente está rolando uma conversa. Sim, eu tenho uma receptionist e tem o Tom. A receptionist é essa senhora aqui, a recepcionista da escola. Lógico que ela está na school reception, so she is a receptionist. E a gente já vem aí com o nome de uma profissão de bônus para a gente já ir captando. E tem um rapaz aqui com uma cara bem adolescente. Isso deve ser um high school, deve ser uma escola de segundo grau aqui. Lá de trás a gente tem portas, doors with numbers, 1, 2 and 3. Tudo isso é coisa que vai ajudar a gente a entender o texto lá na frente. Então procura explorar as imagens, procura explorar o que tem de informação no seu texto. Informação no texto, informação das figuras, as instruções que vêm no título e por aí vai. Essa foi a primeira imagem. Na imagem da direita, eu tenho ali a sala 2, que tinha na primeira também. Então é legal fazer similaridades. O zoom está maior, está mais próximo. Então aparentemente essa sala 2 é aquela mesma ali, só que olhando mais de perto. Tudo isso é combustível para o seu cérebro processar informação e você treinar o seu inglês. Então, assim, aqui a gente sabia que era uma escola, já tem o school aqui, que é algo conhecido também. Se não, eu tenho lá dentro uma sala, pessoas sentadas com livros iguais abertos na mão. Então eu tenho books, eu tenho persons, eu tenho desk, eu tenho um monte de coisa aqui, um monte de elementos que me ajudam a entender onde eu estou, com o que eu estou me envolvendo. Aqui tem um cara de terno com a cara bem amarrada, se eu tenho uma receptionist e provavelmente um student aqui na beira da sala de aula, esse cara deve ser esse teacher que está aqui. Tudo conectado. E ele tá com cara de que tá contando uma história e o cara não tá aceitando muito, não tá gostando muito, com aquela cara bem ranzinza ali, bem grumpy. Então vamos ao reading. So,
a receptionist. Hello, what's your name? Então a receptionist já usou um hello, what's your name, coisa que a gente já viu um pouco antes na lição ali, um what's your name em um momento anterior. Resposta simples, curta, Tom. E a receptionist, are you Tom Banks? E o que o Tom responde? No, I'm not. I'm Tom King. Eu não preciso traduzir ponto a ponto. Eu já entendi que ela quer saber o nome do cara e pergunta por um sobrenome e ele responde com outro. Nem tudo a gente vai ficar traduzindo ponto a ponto o tempo todo. A gente, por vezes, tendo todo o contexto, o resto acaba meio que fluindo no inglês basicão que a gente já viu por aí, e isso vai evoluindo, vai consolidando com o tempo. Beleza? O cara está na recepção, está falando com a recepcionista, eu tenho 3 salas lá atrás. 1, 2 and 3. Ela diz para ele, you're in room 2. O que quer dizer com isso? Ele está na frente dela, ele não está lá. Mas, por contexto, se eu estou na recepção de uma escola, provavelmente primeiro dia de aula, ou ele é um esquecido e não sabe que é a sala que ele tem aula hoje. You're in room 2. Ele parece que não entendeu, devia estar com fone de ouvido, devia estar com o ouvido danificado. E pergunta, sorry? Esse sorry, no jeito de dizer, você pode repetir o que você falou que eu não entendi? Ah, eu vou traduzir o sorry por sinto muito? Até pode, mas não é esse o essencial daqui. O essencial é você entender que se você está num diálogo e a ficha não caiu, você pode dizer sorry e faz a cara de interrogação e a viradinha de oiça, de ouvido, pro lado da pessoa. É aula de inglês com nordestinês no mesmo. E você está dizendo que não entendeu, por favor, repita. Sorry quer dizer isso tudo? Não entendi, por favor, repita. Igual o japonês que um ideograma é uma frase? Não. Mas, em contexto, é a equivalência da expressão. Isso que é mais importante. Sorry? E aí ela repete. You are in room 2. Aí o Tom, ok, thank you. Isso tudo eu estou falando, estou meio que já antecipando o que vem no áudio, mas sozinho você estará lendo todas essas frases aqui para preparar o ouvido para o que vem lá na frente. Se você não está ainda com a pronúncia muito legal, provavelmente você vai ler, mentalizar ou até falar um pouco diferente do que vai vir no áudio, mas já é alguma coisa. Você precisa tentar, precisa começar. Continuando para o 2, então. No segundo diálogo, então, tem um moço ali na porta que me parece um teacher, e tem um teacher no diálogo, então isso já me ajudou a entender o que vai acontecer aqui. É o momento seguinte, a conversa dele com o receptionist, ele está na frente da sala 2, do room 2, e está rolando um papo, então. O que o Tom chega dizendo para ele? Excuse me? E o teacher responde, hello, are you Tom? E o Tom responde, yes, nice to meet you. Já estende uma mãozão para o professor ali, para cumprimentá-lo. O professor responde, nice to meet you. Não está animado, né, para ver se o professor estendeu a mão para ele de volta ou não, eu presumo que tem estendido. E o Tom, na maior cara de pau, perdido, am I late? Professor, com a cara amarrada, yes you are. E o Tom, sorry. Eu vou passar o áudio, a gente vai perceber isso aqui tudinho, para não jogar um monte de informação ao mesmo tempo. Depois eu volto para comentar alguns pontos sobre esses diálogos aqui. Hello. What's your name? Tom. Are you Tom Banks? No, I'm not. I'm Tom King. You're in room 2. Sorry? You are in room 2. Okay, thank you. 2. Excuse me? Hello. Are you Tom? Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. Am I late? Yes, you are. Sorry. Pronto. Então foram os 2 diálogos. Provavelmente vai estar próximo ali do que você está acostumado a ouvir na TV e em outros lugares, salvo uma cargazinha de accent. A recepcionista e o professor têm algum sotaque mais forte, o Tom mais ou menos. Deve ver muita televisão americana. Comentários aqui sobre os 2 diálogos. Repara que eu tenho your in room 2. Acabei destacando aqui.
E quando ela percebe que ele não entendeu, sorry, ela repete you are in room 2. A gente vai voltar um pouco mais na frente ali sobre essa diferença de por hora você ter um your contraído e depois você ter um you are separado. A gente vai chegar lá. Só já levantando spoilers aqui pra gente conversar mais na frente. E outro ponto que eu já comecei a falar e vem aqui, vai ter exercício pra gente perguntar isso aqui. Já vou soltar a resposta antes, logo para vocês, dar esse crédito. Aqui eu tenho sorry. Tipo, não entendi não, dá para repetir. E aqui eu tenho sorry. São a mesma coisa? Ele quis dizer o mesmo? Só de traduzir a palavra ao pé da letra vai trazer o mesmo significado nos dois diálogos? Acho que não. Mas não conta para ninguém. Isso a gente vai ver mais na frente. Beleza? Eu acho que a gente pode parar por aqui. A gente já avançou alguns minutinhos aqui. Vou dar um corte só nas falhas de gravação aqui. Guardar os bloopers para outro momento. E volto com o próximo exercício em breve. Valeu!